Falta de sorte ou incompetência? Uma noite onde ficou bem exposto a bagunça que está o time do Corinthians, sofre mais uma derrota fora de casa, agora para o Red Bull Bragantino, e pode sim encerrar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro já na zona de rebaixamento. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a você que é inscrito e a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, não custa nada, basta um clique aqui no inscrever-se. Acione o sininho para que você possa estar recebendo os vídeos que eu estarei postando no canal e todos vocês deixem o seu like, o like é muito importante para que o YouTube possa estar recomendando o canal para outros corintianos e, claro, aquele anti-Corinthians que adora saber notícia do Coringão. Amigones, não está sendo fácil vir falar aqui mais uma vez de outra derrota do Corinthians. Em noite desastrosa, foi nítido e é nítido o desespero para poder marcar o gol. Antônio Oliveira fez de tudo, colocou 5 atacantes, considerando o Mateuzinho jogando mais na frente, mais infiltrado ali na parte do ataque do Corinthians. E mesmo assim, numa noite não tão muito boa do Red Bull, que o Red Bull também não jogou bem, mas é aquele tal negócio. Insistência é uma coisa, eficiência é outra. O Corinthians ele foi bastante insistente, mas não foi eficiente. O Red Bull, com apenas 3 tentativas, fez um gol. E é nítido a diferença de um time que tem um entrosamento e um time que está totalmente bagunçado. Tanto é que no gol do Red Bull, o meia Bruninho fez um lançamento sem olhar. Ele simplesmente tocou já sabendo onde o Vitinho estaria. E esse é o X da questão. Aquilo é jogada trabalhada. Aquilo foi treinado. Aquilo ali já foi identificado como um problema do Corinthians. E isso já está sendo recorrente desde os jogos do Campeonato Paulista contra o São Bernardo. Que o lado fraco do Corinthians é o lado direito. Que temos ali o Félix Torres, ou é o Fagner, ou no caso o Mateuzinho. Tanto o Fagner como também o Mateuzinho, eles jogam muito avançado. E com isso fica aquele buraco onde os atacantes do time adversário exploram bastante. Se vocês observarem o calor do campo dos últimos jogos, vocês irão reparar e perceber que aquele lado ali é o que mais os times adversários estão atacando. Antônio Oliveira ele gosta muito de trabalhar com 3 zagueiros. E não está sendo suficiente. A gente percebe que o Ranieri ele faz ali o papel do terceiro zagueiro, mas o que eu estava percebendo, o que eu pude perceber é que o Félix Torres ele ainda não entendeu a velocidade do jogo do futebol sul-americano. Ele demora demais para poder fazer os ataques, para poder dar o combate na bola. A gente percebeu isso no golaço do Jean Carlos do Juventude, que ele demorou muito para poder chegar. E no jogo contra o Red Bull, tudo bem, não era ele o jogador de marcação do Vitinho, no caso era o Matheus França, mas ele demorou muito para poder recompor ali, abrindo aquele espaço, abrindo aquele buraco. Se ele não tivesse tão avançado, sendo ali o último homem no campo de defesa do Corinthians, vou dar um exemplo. Quando o Corinthians bate o escanteio, sempre tem aquele último homem. E não está acontecendo isso. O Corinthians ele acaba atacando em bloco e nessa perdida de bola que o Corinthians tomou ali na intermediária do Red Bull, o Bruninho acabou tocando aquela bola, fazendo aquele belo lançamento para o Vitinho, onde ele acabou fazendo um belo gol. Tem muitos torcedores aí dizendo que foi uma falha do Cássio. Que se fosse o Cássio de 2012 ele defenderia. Calma aí, gente. Eu sei aí que tem a torcida do Alfácio, mas não é o caso. Aquele gol foi um belíssimo gol, uma bola muito bem batida do Vitinho. Ele soube onde bater, a bola foi praticamente no ângulo, tanto é que ela bate ali o que o pessoal fala na bochecha do gol. Dificilmente algum goleiro chegaria naquela bola. Primeiro ponto, em 2012, lembrando que o Cássio ele foi campeão mundial invicto, sem perder nenhum jogo, gosto muito de ressaltar isso. Porque o Corinthians ele jogou a Libertadores, não perdeu nenhum jogo, disputou a semifinal com Al Hilal, também ganhou de 1-0. Depois disputou a final com o Chelsea, o ótimo time do Chelsea. Mas naquele chute do Ramires, que é aquela linda defesa do Cássio, não tinha ninguém na frente do Cássio, estava só o jogador, o Ramires e o Cássio.
Quer dizer, ali não tinha nenhum defensor na frente do Cássio. Os jogadores do Corinthians estavam nas suas marcações individuais. O Ramírez, ele tirou a bola do seu marcador, deu mais algumas passadas para poder fazer o chute e a ótima defesa de mão trocada do Cássio. No caso, contra o Red Bull, havia 2 marcadores do Corinthians na frente do Cássio. O primeiro era o Mateuzinho, para poder dar o combate na bola, e o segundo foi o Félix Torres, que, como eu disse, chegou atrasado, atrapalhando ali o campo de visão do Cássio. Quando a bola saiu do pé do Vitinho, já não dava tempo do Cássio chegar. Não é que o Cássio estava mal posicionado. O Cássio, ele estava ali para poder defender o seu canto direito. O marcador, no caso, o Mateuzinho, Matheus França, ele que deveria estar fazendo aquela cobertura. E o Vitinho, obviamente, vendo aquele espaço para poder bater, fez um belíssimo gol. Primeiro ponto. Outra questão, nós temos um sério problema com a defesa. Por que nós temos um sério problema com a defesa? Deus me livre, Raul Gustavo como titular nesse time é difícil. Jogador, como eu venho sempre falando, estabanado, totalmente fora de tempo, ele é desajeitado correndo, nada contra o profissional, mas não dá, não tem condições. É desesperador quando você vê o time adversário fazer um lançamento, a sorte, né? Muitos aí estão criticando o Hugo, mas a sorte que é o Hugo que está ali, e o Hugo defensivamente é muito bom. Apesar, no jogo contra o Red Bull, ele atacou bastante, deu alguns chutes, deu algumas assistências, mas nós também temos um sério problema no ataque. Sinceramente, a escalação do Antônio Oliveira foi bastante ousada. Aí o pessoal já está reclamando. Poxa, gente, calma lá. Se o técnico escala aquilo que a gente imagina ser bom, o que a gente pede, que é Igor Coronado e o Rodrigo Garro no meio. Ok, são 2 meias de armação, são 2 meias pensadores, são 2 meias que estão começando a jogar juntos, mas não adianta você abastecer, você munir o ataque e ter um poste lá na frente, que é o caso do Pedro Raul. Yuri Alberto é melhor que ele? Não. Talvez estejam no mesmo nível técnico, mas pelo menos o Yuri Alberto ele vem buscar a bola, ele briga, ele corre, ele se doa no jogo. O Pedro Raul é um jogador fixo, parado, não vai para frente, não vai para trás. E o Corinthians no desespero, bola alçada na área. E aí nós vemos a deficiência que o Corinthians tem no ataque. Isso é preocupante demais. Nos primeiros minutos do jogo, o Corinthians foi para cima, se atreveu, foi ousado, bastante ataque, colocou bastante o goleiro do Red Bull para trabalhar, mas aí bastou uma bola. Aos 4 minutos do primeiro tempo, o Red Bull vai lá, lança, como eu disse, o Vitinho, que fez um belíssimo gol para o Red Bull Bragantino. Ali o time do Corinthians sentiu o golpe, ficou perdido. Desde então, só deu o Red Bull Bragantino. Corinthians só foi se atrever a alguma coisa aos 15 minutos do primeiro tempo, com um bom chute do Mateuzinho, mas a bola acabou indo para fora. A substituição do Wesley pelo Pedro Henrique no time titular eu achei interessante, porque o Pedro Henrique ele é um jogador bastante brigador, bem rápido, e é aquilo que eu sempre falo, né? A experiência em determinados jogos é muito importante, que foi o caso contra o Red Bull. Infelizmente, o Corinthians ele não teve competência para poder fazer o gol, mas se criou bastantes oportunidades. Mas aí é como eu disse, eficiência é diferente de insistência, e não foi por falta de insistência que o Corinthians fez, mas ele não foi eficiente. Aos 40 minutos, o Rodrigo Garro fez um lançamento, um ótimo lançamento para o Hugo, que deu um passe para o Igor Coronado, mas acabou chutando a bola para fora. Mas foi uma jogada bastante interessante, que é a questão da triangulação, coisa que não estava sendo tão efetivo no caso do Wesley e o Yuri Alberto. E aí, aos 43 minutos, um lançamento do Igor Coronado para o Hugo, que fez um passe para o Pedro Henrique, que finalizou muito mal. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, voltou mais presente, mais ofensivo, com muito mais posse de bola. Tanto é que o Red Bull deu apenas 2 chutes no gol do Cássio. Aos 5 minutos, uma bela jogada, uma jogada de efeito do Igor Coronado para a boa defesa do goleiro do Red Bull. Aos 9 minutos, o exausto Fera deu um bom chute para o meio do gol, né? Foi a única coisa que ele fez no jogo. E aí, aos 12 minutos, veio a primeira substituição, que aí
foi onde ficou claro o desespero do Corinthians para poder marcar o gol de empate contra o Red Bull. O professor Antônio Oliveira substituiu o Igor Coronado pelo Romero, até aí entendo, mesmo porque o Igor Coronado está voltando de lesão, teve todo esse tempo, esse período que ele ficou afastado. É um jogador que ainda está fora de ritmo, precisa dar um condicionamento, e até entendo a substituição dele, mesmo porque o Romero é um jogador brigador, é um jogador que sempre se faz presente na área, mas nos últimos jogos, tanto contra o Juventude e também contra o Red Bull Bragantino, o Romero mais uma vez está apagado, não fez muita coisa, foi uma outra jogada em específico, mas aquele tal negócio, o Romero às vezes ele se esconde, ele se apaga. Eu não sei se é uma questão tática ou se realmente o jogador dá uma apagada. Aos 17 minutos do segundo tempo, o Rodrigo Garro dá um lançamento para Pedro Henrique, que acabou fazendo gol, mas ele estava impedido. E isso é uma questão, entre aspas, defeito do Pedro Henrique. Desde que ele jogava lá no Internacional, o pessoal sempre reclamava que se você, numa brincadeira, se você convida o Pedro Henrique para ir almoçar, ele chega primeiro no lugar antes que você esteja no local. Então é um jogador meio afobado, meio eufórico, então ele sai muito antes da jogada, mas é aquele tal negócio, pelo menos ele foi lá e fez, diferente de um jogador que a gente tem aí, que recebe a bola, quando recebe ou quando domina, ainda chuta para fora, então em cima do goleiro. Mesmo assim, aos 22 minutos, o Corinthians dá uma acelerada no jogo, começa a fazer bastante ataque, uma distribuição do Rodrigo Garro, municiando o ataque do Corinthians, mas sem efetividade. E aí, aos 23 minutos, o professor Antônio Oliveira substitui o Hugo pelo Wesley. É uma substituição até interessante, porém preocupante. Por quê? Ele acaba trazendo o Ranieri para o lugar do, Deus me livre, Raul Gustavo, que o Raul Gustavo acaba indo para a lateral esquerda, liberando assim o Wesley para poder fazer o ataque. O Wesley entrou bem, fez a sua fumaça, seu papel, deu 2 chutes a gol. Inclusive foi uma boa defesa do goleiro do Red Bull. A bola acaba sobrando ali para o atacante do Corinthians, mas não dominou, veio a defesa, tirou a bola, chutando para longe do gol. Ele substitui também o Pedro Henrique pelo Yuri Alberto. Aí, amigones, aos 27 minutos do segundo tempo, o Yuri Alberto dá um chute tão bizonho que aí eu começo a ficar preocupado. O Yuri Alberto, infelizmente, está voltando àquela fase de 2023, onde ele não conseguia dominar uma bola. Aos 28 minutos, outro chute bizonho que foi para fora do estádio do Yuri Alberto. Aos 31 minutos, ele recebeu uma bola limpa, conseguiu perder a bola, ele não conseguiu dominar a bola. Gente, eu não estou falando isso porque é uma perseguição com o Yuri Alberto. Eu estou falando que foi numa sequência das jogadas. Não é que eu peguei de pontos, não, foi uma atrás da outra. Yuri Alberto vai ter que voltar na salinha da psicóloga e deitar lá no sofazinho para poder fazer a sua terapia novamente. Aos 35 minutos, outra atrapalhada do Deus me livre Raul Gustavo. Por sorte, o Ranieri acabou consertando a jogada. E aos 38 minutos, o Antônio Oliveira faz uma substituição, 2 no caso, que eu não entendi nada. Uma faz até sentido, mas ele me saca o Rodrigo Garro para colocar o Paulinho. Tira o exausto Vera, o que ele nem precisaria fazer, porque é um jogador a menos no time do Corinthians. Ele já teria que ter colocado o Breno Bidon desde o início. O Breno Bidon é titular nesse meio campo do Corinthians, porque não é possível que o Fausto Vera seja melhor que o Breno Bidon. O Fausto Vera, ele pode ser melhor nos chutes a longa distância, mas para distribuir, para vir buscar a bola, para poder dar um passe correto, o Fausto Vera errou demais. E aí, aos 40 minutos, a torcida do Corinthians, em protesto, acende os sinalizadores. O time estava atacando, o time estava bem mais próximo de poder marcar o gol do empate, mas aí o juiz teve que paralisar porque estava sem condições de dar continuidade no jogo. E aí a gente nota o desespero no ataque do Corinthians, porque nós tivemos Yuri Alberto, Pedro Raul, Romero, Wesley, Matheus França e o Paulinho chegando ali na frente. Mas não tinha ninguém para poder distribuir a bola, ou seja, a bola circulou mais ali no meio de campo. Essa bola nem chegava no ataque do Corinthians. Por isso eu não entendi a substituição. Ter tirado o Igor Coronado, ok, cansou. Agora ter tirado o Rodrigo Garro que é o cabeça pensante,
Será que ele pensou que o Paulinho seria esse cara que estaria fazendo essa distribuição? E aí é por isso que eu digo que começa a ficar preocupante. Tudo bem, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem times piores do que o Corinthians, isso eu sei. Mas é aquilo que eu falei desde o início. O Corinthians precisa pontuar no início, antes da Copa América. Porque nós iremos perder jogadores importantes, que é o caso do Rodrigo Garro, do Romero, até mesmo do próprio Félix Torres, e nós temos dificuldade, nós temos deficiência na defesa do Corinthians, mesmo com o Félix Torres sendo titular e fazendo as suas atrapalhadas. O Gustavo Henrique não jogou porque ele está com dengue, provavelmente ele só irá voltar na outra semana. Terça-feira agora nós temos um jogo duríssimo contra o Argentino Júnior lá em Buenos Aires. Não é pelo time, mas pelo fato de jogar em Buenos Aires. E o Corinthians está tendo muita dificuldade de poder ganhar de times fora de casa. Maior exemplo, nós vimos o calor que o Corinthians tomou contra o Racing no Uruguai. O time do Racing, que não é um bom time, mas nos últimos 15 minutos do segundo tempo, forçou, bateu até que fez o gol de empate contra o Corinthians. E já no próximo domingo, o Corinthians tem uma baita de uma pedreira na Neoquímica Arena, que é o Fluminense. O Fluminense, que é um time que já está bem encaixado, é um time que está entrosado, coisa que o Corinthians não tem. A pergunta que fica é: será que os nossos atacantes estarão num dia inspirado? Como eu disse no vídeo anterior, esse jogo contra o Red Bull seria um jogo muito difícil. Era só mesmo um milagre, e o milagre não veio. Comentei também que poderia ser a noite do Yuri Alberto, o jogo da vida dele. E infelizmente também não foi. E você, o que acha? Será que o Corinthians começa a preocupar? Deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixe seu like, compartilhe e vai Corinthians!